O senhor, na verdade, no dia 8, vem até o local das manifestações. Né? O senhor foi acionado por quem para chegar até aqui? Eu fui acionado primeiramente pela assessoria do Governo do Distrito Federal, que me fez uma primeira ligação me perguntando o que estava acontecendo na esplanada. Aí eu informei para essa assessoria que eu estava de folga, que eu não estava lá. E aí esse assessor desligou o telefone. De imediatamente, ele desligou o telefone e pediu que eu aguardasse. Nesse meio tempo, o coronel Paulo José, que estava respondendo pelo DOP, me ligou, né, já muito nervoso. Isso por volta de que horas, coronel? Isso por volta de 15h30, 16 horas. Isso eu sei que foi logo após a invasão dos prédios. O coronel Paulo José me liga, né, me perguntando a respeito de um telefone que ele queria, se eu não me engano, do comandante do Batalhão de Operações Especiais. E aí eu falei, Paulo, o que está acontecendo? E aí ele me respondeu, Naime, o bicho aqui pegou. Né, e falou umas outras palavras que eu não vou repetir aqui. E aí, em seguida, eu tentei contato com o coronel Fábio, né, o coronel Fábio não me respondeu, e aí eu fiz contato com o subcomandante-geral, o coronel Klepter, que o coronel Klepter falou, irmão, você está em Brasília? Eu falei, estou. Você tem condições de ir para a esplanada? Eu falei, tenho, então vá, porque deu problema. De imediato, a assessoria do governador me ligou novamente, falou, Naime, você está em Brasília? Eu falei, estou em Brasília. Você, então, vá para a esplanada, assuma a operação, restabeleça a ordem e prenda todos que você conseguir prender. Eu, positivo. Nesse mesmo instante, me ligou Fernando Neto, que foi me apresentado, é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, né, e ele foi me apresentado durante a transição como um assessor da transição do PT, do Partido dos Trabalhadores, e aí Fernando Neto me liga, né, exatamente porque a gente tinha trabalhado na transição, algumas demandas para a Polícia Militar do governo de transição foi feito a mim pelo Fernando Neto. E o Fernando Neto me liga e fala, coronel, o senhor está na esplanada? Eu falei, Fernando Neto, eu estou deslocando, então vá e me mantenha informado, por favor, que eu vou manter o governo informado do que está acontecendo. E foi exatamente o que eu fiz. Fui para a esplanada, mantive contato com o Fernando Neto. Chegando na esplanada, Fernando Neto que me informou, foi decretada a intervenção, o interventor é o doutor Capelli, estou te passando o número do doutor Capelli. Ele me passou o número do Capelli, de imediato eu liguei para o Capelli, que não me atendeu, e eu mandei uma mensagem para o Dr. Capelli. Dr. Capelli, eu sou o coronel Naime, estava de férias, sou o chefe de operações da PM, já estou no teatro de operações, estou à sua disposição. E não recebi resposta dessa mensagem. E aí foi assim que eu fui para a esplanada. Eu não apareci na esplanada. Eu fui convocado para ir à esplanada. Ou seja, a partir das 16 horas aproximadamente, então, o senhor já estava com a atribuição de fazer o acompanhamento de todo o funcionamento da tropa, é isso? Sim, só que aí a partir das 16 horas, excelência, eu estava de férias, né? Eu tinha que me fardar, acionar uma viatura, me buscar, eu moro em Vicente Pires, né? Aproximadamente 30 ou 40 quilômetros de distância da esplanada, né? Meus motoristas, a minha viatura que me atendia, o chefe do DOP, ela estava no 10º Batalhão, que fica na divisa do Sol Nascente, então essa viatura deslocou do 10º Batalhão, né? Me pegou em casa, né? Já devidamente fardado, já aguardando a guarnição, e aí eu cheguei na esplanada dos ministérios por volta de 17h40. Certo, mas um tempo que você, na verdade, poderia ter outras mobilizações via telefone, não é isso? Até porque você tem comunicação para fazer isso. Por via de telefone não tinha mobilizações a ser feita, porque a tropa já havia se deslocado pelo subcomandante-geral, já tinha saído da situação de sobreaviso e já tinha sido acionado e já estava, inclusive, deslocando para a esplanada. O senhor disse lá na Câmara que o correto, ou havia tido um combinado de que a tropa deveria estar naquele momento de prontidão e não de sobreaviso. O que eu falei na Câmara Legislativa é que o normal da Polícia Militar, quando nós temos ciência desse tipo de evento, é que a tropa fique de prontidão e não de sobreaviso. Agora, a senhora precisa relembrar os relatórios da própria Agência Brasileira de Inteligência, né, do qual eu tomei conhecimento depois que eu já estava preso. A Agência Brasileira de Inteligência, ela veio na segunda-feira, num grupo do qual a Polícia Militar nem a Secretaria de Segurança Pública trabalhava. Ela já vinha dizendo que o acampamento estava desmobilizando, que só tinham poucas barracas, que só tinham 500 pessoas, que continuava o desmonte do acampamento, que as estruturas estavam sendo desmontadas, que o acampamento estava arrefecendo. Esse era o clima.
Essa era a informação que estava rodando dentro das agências de inteligência. No sábado, dia 7/3, é que foi criado um grupo com o nome de ASBIN, CIBIN, alguma coisa assim. Sim. E nesse grupo estava o Centro de Inteligência do Comandante-Geral, estava a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e estava a inteligência do Comando de Policiamento Regional. E nesse grupo, a ABIN começou a passar informes de chegada de ônibus, de incitações, isso no sábado, dia 7. Começou a passar informações de chegada de ônibus, de começar incitações dentro do acampamento de invasão de prédio público, de incitações de invasão de prédio público. Só que percebam, nesse grupo estava o Centro de Inteligência do Comandante-Geral, estava a inteligência do CPR subordinada ao DOP, mas não colocaram o DOP. O DOP não foi colocado nesse... O núcleo de inteligência do DOP não foi colocado nesse grupo. E aí o que me causa estranheza é que no dia 7, às 10 horas da manhã, a ABIN informa claramente que estava confirmado e que tinha uma confirmação de invasão de prédios públicos. E isso foi relatado nesse grupo. Isso foi relatado nesse grupo, às 10 horas da manhã. Então, os senhores precisam ver aonde essa informação chegou. Se essa informação chegou a nível de secretário e comandante-geral, eles não tomaram as providências, porque minimamente o gabinete de gestão de crise tinha que ter sido acionado nesse momento. Ou se as inteligências não passaram essas informações para o secretário. E aí o que causa estranheza, que nos relatórios que tem das mensagens, o próprio secretário relata que ele passa praticamente a tarde inteira informando o governador que estava tudo bem, que estava tudo certo, que estava tudo monitorado. Né? O secretário que estava em exercício, o Fernando, né? O secretário Fernando. Então, assim, causa estranheza ter uma informação dessa tão precisa às 10 horas da manhã da ABIN e o secretário sequer acionou o gabinete de gestão de crise. Às 10 do dia 8, às 10 horas da manhã do dia 8, tem uma informação da ABIN dizendo claramente as incitações à invasão de prédio público, dizendo claramente que seriam invadidas, e aí me causa estranheza, algumas coisas me causam estranheza. Primeiro, por que nesse grupo... Quando você fala desse grupo, coronel, o senhor está falando de grupo, inclusive de WhatsApp? Num grupo de WhatsApp, né? Aí, assim, o que me causa estranheza desse grupo é que fizeram um grupo de inteligência, botaram a Secretaria de Inteligência, que é o órgão central... Vocês fizeram esse grupo, mas esse grupo ele já existe há um bom tempo? Não, senhora. Grupo de WhatsApp? O grupo que vão falando aqui, passaram o tempo todo falando, foi o tal do perímetro e o tal do difusão, né? Que são outros grupos, né? Quando na realidade as informações de inteligência estavam rolando ali nesse grupo CISBIN, do que qual faziam parte. Recente. Que ele foi criado no dia 7/3 de 2023. Só que eu não estava... 7/1, senhores, desculpa, 7/1 de 2023. O que acontece? Nesse grupo estava o Centro da Inteligência da Segurança Pública, que era a Subsecretaria de Inteligência, inclusive a secretária Marília estava nesse grupo, juntamente com toda a sua equipe da Subsecretaria de Inteligência. Estava nesse grupo o chefe da inteligência da Polícia Militar, o Coronel Reginaldo, e estava nesse grupo o chefe da inteligência do Comando Regional, que era o Tenente Júnior. Então, o que ocorre? Não colocar o departamento. Do governo federal, eu não me recordo de cabeça, deputado, mas pelo que me informaram, pelo que chegou ao meu conhecimento nesse período que eu estou preso, existe no relatório da ABIN um relatório de todos os grupos que receberam essa informação às 10 da manhã. E aí eu vou falar especificamente a respeito da segurança pública, né? E aí o que os senhores têm que avaliar? Ou as agências de informação não passaram isso para o secretário e nem para o comandante-geral, ou passaram isso para o secretário e o comando-geral e eles ficaram inertes, não tomaram providência, porque tiveram 5 horas para tomar providência a partir do momento que esse grupo recebeu essa informação. Né? E o que eu acho mais interessante, colocar o subordinado, colocar o superior, mas não colocar o DOP. No momento que não coloca o DOP, dentro disso daí, eles cegaram o chefe do Departamento de Operações, que era o Coronel Paulo José, e cegaram o subcomandante-geral. Por quê? Porque a agência de inteligência da PM, o CI, ele é subordinado ao comandante-geral. Ele não se reporta ao subcomandante-geral. Então, nesse momento, eles cegaram todo o braço operacional. Então,
Das duas, uma. Ou as inteligências não informaram os seus chefes, ou o doutor Fernando, coronel Fábio Augusto e o coronel Casimiro, que era o chefe do Comando de Policiamento Regional 1, tiveram ciência às 10 horas da manhã que haveria tentativas de invasão e de depredação do patrimônio público e não tomaram providência. Não tomaram providência alguma. Outro ponto, a manifestação, está todo mundo dizendo que não houve plano de operações. Havia plano de operações, sim. A Polícia Militar do Distrito Federal tem um plano de operações próprio para manifestações. Manifestações é o dia a dia da Polícia Militar do Distrito Federal. Não tem dia no DF que não tenha manifestações. Nós temos o plano de operações 002 de 2020, que é o plano de operações manifestações. E se os senhores tiverem acesso nele, os senhores vão ver que o coronel Paulo José seguiu esse plano com as informações que ele tinha na sexta-feira, que seria uma manifestação com baixa adesão e baixa agressividade, que isso está relatado no relatório de reunião da Secretaria de Segurança Pública às 10 horas da manhã da sexta-feira, e ele foi com esse planejamento e ele não recebeu nenhuma outra informação diferente disso, foi a partir daí que ele fez o planejamento. Então o plano de operações existe sim. O plano de operações é o plano de operação 002 de 2020 do Departamento de Operações, que tem inclusive uma matriz de risco, que nessa matriz de risco a gente coloca quantidade de público, as informações da inteligência sobre o ânimo desse público, sobre o que está sendo, e a partir dessa matriz de risco que a gente determina se esse policiamento vai ser da unidade diária, do comando regional ou do departamento. Aí vem a pergunta, mas por que foi feito um plano específico para a posse? A posse não era manifestação, a posse era um evento que ocorre de 4 em 4 anos. 7 de setembro não era manifestação, 7 de setembro era um evento com data certa, com cronograma. É diferente de manifestação. Esse plano de operações, ele alcança desde da manifestação de 10 pessoas na beira de uma estrada queimando pneu a uma manifestação maior do que a do dia 8. O problema foram as informações de inteligência que não chegaram ao chefe de departamento, que não foram relatadas ao chefe de departamento, mas Coronel, as informações houveram. Coronel Naime, qual a sua experiência atuando em policiamento de manifestações e em controle de distúrbios civis? Excelência, a minha primeira unidade como ainda aspirante a oficial foi o batalhão, foi a antiga companhia de policiamento de choque. Unidade onde eu servi na função de comandante de pelotão, fui comandante de companhia, depois fui chefe da seção de pessoal, fui chefe da seção de planejamento, fui depois subcomandante durante 2 comandos. Inclusive, um dos comandos foi durante a Copa das Confederações, com todas aquelas movimentações que houve no Distrito Federal. Muito bem, coronel. Vasta experiência em manifestações aqui no DF. Sim, senhor. Em sua experiência, cerca de quantos manifestantes se encontravam na esplanada dos ministérios no 8 de janeiro? Excelência, eu só vi através de imagens. Assim, do que veio na imprensa, né? Mas eu acredito que algo assim, eu não me sinto seguro de dizer um número mais exato. Mais ou menos, né? Mas 500, 1 milhão, eu acho que em torno de 10 a 12 mil pessoas. Muito diferente das manifestações anteriores, que cerca de 500 mil pessoas, até 1 milhão, se apresentavam. E nessas grandes manifestações, ordeiras pacíficas, não houve qualquer invasão ou depredação, quebra de patrimônio público. O senhor já informou que estava afastado de licença no 8 de janeiro. Também não estava no momento das reuniões preparatórias e dos planejamentos anteriores a uma possibilidade de 8 de janeiro. Não, senhor, excelência. Eu tomei conhecimento do planejamento só depois que eu fui preso. No 8 de janeiro, coronel, os batalhões especiais, BOP, Choque, eles estavam de prontidão ou de sobreaviso, conforme foi levantado, inclusive, pela... Excelência, de acordo com o plano de operações 002, o coronel Paulo José colocou à disposição do 1º Comando CPRM, frações do efetivo de Patamo, que é o patrulhamento tático móvel, que é o choque móvel, que nós chamamos de choque leve, juntamente com tropas da Rotan. Por quê? Porque, de acordo com o plano de operações 002, com as informações que tinham de inteligência e com a matriz de risco que foi feita, seria um nível de policiamento de responsabilidade
do Comando de Policiamento Regional. Então, a partir daí, o que o chefe do DOP faz? O chefe do DOP fez a matriz. A matriz indicou que o nível do policiamento que estava de acordo com as informações de inteligência era um nível de comando regional, ele só repassa ao chefe do departamento, do chefe do comando. Coronel, então houve uma fração, cerca do efetivo completo do choque do BOP estava de sobreaviso. O que eu estou tentando explicar para o senhor, Excelência. Eu tenho que controlar meu tempo, senão eu perco as perguntas, peço desculpas. Eu só pedi para o senhor... O senhor poderia explicar a diferença de sobreaviso para prontidão, rapidamente? O efetivo de sobreaviso, ele permanece em casa. O efetivo de prontidão, ele permanece no quartel. De prontidão, ele chegaria em quanto tempo, choque, BOP, o efetivo completo? 40 minutos. Imagine como estavam em sobreaviso, que ainda teria que se dirigir a seus batalhões, suas unidades, se equipar à saída. Ou seja, de sobreaviso, eles não atenderiam à demanda que aconteceu no 8 de janeiro. Nós passamos por um tempo de 2 horas e meia a 3 horas. Ok, como foi colocado até pela relatora, e a oposição também bem conhece, nós sabemos que foi o coronel Klepter que deu a ordem, a determinação de colocar essas tropas, esses batalhões de sobreaviso. Qual era a função do coronel Klepter no início de janeiro até o 8 de janeiro? O coronel Klepter era o subcomandante-geral. Subcomandante-geral. Qual a posição dele, o cargo, a função dele agora? Hoje ele é o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Quem o promoveu a comandante-geral? Doutor Ricardo Capelli. Ricardo Capelli, o interventor, o promoveu, a pessoa que colocou as tropas todas de sobreaviso e não de prontidão. Ricardo Capelli, antes de ser interventor, ele trabalhava em que ministério? Excelência, que eu tenho conhecimento do Ministério da Justiça. 02 do Ministério da Justiça do senhor Flávio Dino. Por que os requerimentos do senhor Capelli não foram aprovados nessa CPMI? O senhor está perguntando para mim? É porque eu sei que o senhor não sabe, mas nós aqui sabemos o porquê. O senhor, mesmo de licença, o senhor vestiu a sua farda e foi à esplanada tentar evitar que manifestantes invadissem e depredassem patrimônio público. Onde estava o coronel Klepter? Ele estava no Gabinete de Gestão de Crise na Secretaria de Segurança. Ele chegou na presença de quem ao Teatro de Operações? Juntamente com o Dr. Capelli. O senhor declarou que a entrada nos prédios públicos no 8 de janeiro foi fácil e diferenciada, isso comparado a diversas manifestações. Portanto, clara omissão. Qual é a atribuição, a obrigação e a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal diretamente aos prédios dos 3 poderes, inclusive internamente? Excelência, a Polícia Militar, a responsabilidade dela é somente nas vias do Distrito Federal. Isso se restringe aos acessos à via N1, N2, S1, S2, falando-se em questão de esplanada. Eu cito para os senhores, historicamente, eu operando de choque, inclusive na época do movimento do Passe Livre, eu lembro que o excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros era o presidente dessa casa e ele mesmo deu a determinação que a polícia de choque não podia entrar no Congresso, pois nós não temos jurisdição aqui dentro. A jurisdição aqui é da Polícia Legislativa. Então a Polícia Militar, ela age dos limites do Congresso para fora. E todas as vezes que a Polícia Militar houve alguma intervenção, que eu estava à frente, que nós entramos aqui no Congresso, foi com autorização do presidente da casa. E eu, por várias vezes, já presenciei fatos dos manifestantes invadirem a chapelaria, a tropa de choque da Câmara Legislativa, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal conseguir conter ali na chapelaria, enquanto a Polícia Militar se reorganizava e retirava essa tropa de volta para as vias. Só que dessa vez, assim, realmente foi impressionante como foi fácil adentrar os prédios públicos. Impressionante como foi fácil adentrar os prédios públicos. Os 3 prédios dos 3 poderes pertencem à administração pública federal ou distrital? Os 3 prédios pertencem à administração pública legislativa federal, ao judiciário federal e ao executivo federal. Muito bem, coronel. Então, o senhor não estava trabalhando no momento do 8 de janeiro, nem no planejamento. O senhor vestiu sua farda e foi para o fronte tentar ajudar os colegas no trabalho.
o senhor não estava nos grupos que recebiam as ameaças, as notícias de ameaças e alertas do perigo de invasão em grupos federais ou distritais, e a Polícia Militar do Distrito Federal não tem qualquer atribuição perante os 3 prédios públicos dos 3 poderes. Então, coronel, o senhor está claramente, indevidamente preso, enquanto outras autoridades deveriam estar no seu lugar. Ou foram promovidas. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, coronel. Para encerrar minha última pergunta, e ela é bem pessoal, e o senhor fique à vontade se quiser ou não responder. O senhor se sente injustiçado? O senhor se sente como o bode expiatório do que aconteceu no dia 8 de janeiro? Totalmente, Excelência. Eu não fiz nenhum ato, muito pelo contrário. Eu pensei que eu ia receber um elogio pela minha ação e recebi foi uma prisão. Eu larguei minha família, larguei minha esposa, larguei meus filhos. Hoje eu tenho um filho doente em casa, que sofre de uma oncofagia severa com síndrome de Chiari, que o médico já falou que por conta desse estado de estresse que ele foi submetido, ele vai ter que ser submetido novamente a uma cirurgia no cérebro. Porque eu sou a referência paterna que ele tem, eu sou o pai dele, sou eu que cuido dele desde os 4 anos de idade, e o menino sofrendo em casa, minha família sofrendo, minha esposa sofrendo, e hoje eu digo para o senhor, eu sou instrutor de vários cursos na polícia, eu não sei como eu entro hoje num curso e ensino para o aluno o que é dever funcional, o que é senso militar, o que é respeito, o que é hierarquia, o que é disciplina. Eu simplesmente, com a injustiça que eu sofri, eu não tenho mais como falar para um aluno levantar uma espada e dizer proteger a sociedade mesmo com o risco da própria vida, porque ele vai acabar sendo preso. Muito obrigado, senhor coronel. Muito obrigado, viu, coronel?